Bom dia, vamos às senhas diárias para hoje, dia 2 de janeiro de 2023, uma segunda-feira. Quase que eu disse 2022, porque é recém o segundo domingo do ano. E a gente vai começando a sentir o ano que está começando e o título de hoje já quer dar uma meta que eu sugiro para este ano. A gente desfazer algumas bagunças dentro da fé cristã, dentro da igreja cristã, que está doente, bastante doente aqui no Brasil, com a confusão que os fundamentalistas e mágicos de umas não são igrejas, são empresas que se dizem igrejas, empresas de ganhar dinheiro e que também têm uma cartilha para obter poder, e poder político, se aliando a uma certa categoria de políticos muito, eu diria não só perigosa, mas mal intencionada. Então o título de hoje é o seguinte: Deus Javé alerta seu povo. Isso vai ficar bem claro no primeiro texto bíblico que eu vou ler, que é de Josué, capítulo 24. Deus lembra, Deus Javé, o Deus libertador dos escravos, o Deus revelado em Jesus Cristo, lembra seu povo. Nem todo e toda que diz Deus, que fica falando da sua fé e de Deus para lá, Deus para cá, nem toda que diz Deus, e continua, é meu seguidor de verdade. Deus Javé lembra seu povo, claramente, num texto bíblico que eu vou ler. Ele diz: vocês não estão prontos para crer. Nem todo aquele que diz Deus, realmente está falando em Deus Javé. Ele pode estar falando lá, sei lá, de um ídolo que ele inventou, um ser mágico, isso é muito frequente hoje em dia, ou de um Deus criado por uma religião empresa, inventado para enganá-lo, e que você acredita, ou um Deus inventado por um jogo político. Vocês acham que os nazistas não falavam em Deus? Muito pelo contrário. Não falavam, nem falam os nazistas, fascistas. Usam muito a palavra Deus. Estão falando em Deus, Javé mesmo. Nem todo que diz Deus. Então vamos lá, primeiro versículo para o dia de hoje. Vem de Jeremias, capítulo 31, versículo 20. Não é Efraim o meu filho querido? Efraim era um estado, um monte, um símbolo para Israel, né? Não é Efraim o meu filho querido, o filho das minhas alegrias? Pois sempre que falo contra ele, teve que falar contra Efraim. Por que será? Lembro dele com ternura. Por isso meu coração se comove por ele, e dele certamente me compadecerei, diz o Senhor. A Javé está bravo com Efraim. Por que será? Nós já vamos ver um pouquinho disso. Segundo versículo vem de Efésios, capítulo 2, versículo 5. Deus, sendo rico em misericórdia, em perdão, em
em amor pelo que erra, pelo que está errado, pelo que está aflito, pelo miserável. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, inclusive no uso enganoso da palavra de Deus, nos deu vida juntamente com Cristo. Ele quer nos tirar dessa cilada de falar Deus, Deus e fazer outra coisa, fazer o contrário do que Deus quer. E a oração é, na verdade, uma estrofe de um hino escrito por Johann Gramal. Deus nos tem revelado a glória e o juízo seus. Também nos tem mostrado que do homem se compadeceu. Sua ira Deus esquece. A graça é concedida aos que lhe têm amor. Amor verdadeiro. O excelso Deus clemente de nós afasta o mal. Concede ao penitente a bênção paternal. Apesar de tudo isso, Deus continua. Deus, Javé verdadeiro, continua nos concedendo a sua mão, a sua misericórdia. Apesar de que a gente queira enganar tanto a Ele quanto aos outros, falando Deus, 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 para lá e para cá, e na vida real cometendo o egoísmo. Então, o primeiro texto que eu falei que eu citei, que vai dizer que vocês não têm condições de servir a Deus, até porque não usamos bem a palavra de Deus, é Josué 24, 19 a 22. Josué disse ao povo de Deus, não é? Povo de Israel: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estranhos, ele se voltará contra vocês e os castigará. Né? Ali, aquele versículo de Efraim, lembram? Deus ama Efraim e fica triste com o pecado de Efraim. Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma, nós servimos e serviremos ao Senhor. Disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Eles disseram: somos. Quando você diz eu sirvo ao Senhor, você pode estar testemunhando contra si mesmo, porque não é verdade. Nem todo que diz Deus, Deus. Então não é melhor estudar um pouquinho quem é esse Deus para saber estar falando mesmo a verdade? E o segundo texto, que tem a ver com saber quem é Deus. Gênesis 1, 1 a 13. É o texto de Gênesis, né? Texto da criação. No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz. E houve luz.
Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Esse é um texto em linguagem religiosa que tem o seguinte objetivo: o mundo é um lugar bom, feito para você e todos e todas viverem dignamente. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das águas que estavam por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céus. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. Na concepção de mundo que eles tinham, de que havia uma cúpula separando as águas de cima das águas e da terra embaixo, e ali, naquele espaço ali, era o lugar, então, para o ser humano viver, ser humanos, animais, plantas. E então o mundo estava sendo organizado como um quartinho, um quarto de bebê, para os bebês de Deus viverem. É linguagem na sua época, tá? Não é uma explicação científica. Isto foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão ali. E Deus viu que ficou bom. Bom para nós. Então disse Deus: cubra-se a terra de plantas, de vegetação, que deem sementes, e árvores que deem frutos, de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, as plantas que dão sementes, de acordo com as suas espécies, e as árvores que produzem frutos. E viu Deus que isso é bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. O mundo é um lugar bom. É o nosso lugarzinho de vida. Isso não é uma explicação científica, é uma explicação ética, amorosa. Não confunda. A Bíblia não é um livro de ciência. Agora é o seguinte: se isso é bom, aí vem uma pessoa que diz: Deus, eu sou tão crente em Deus. E aí vê essas maravilhas, os oceanos, as florestas, os campos. Ele diz: o que eu posso ganhar para mim se eu cortasse a floresta, se eu poluísse os oceanos? Se acha que essa pessoa tem realmente, age como realmente uma pessoa que tem fé em Deus e ama o que Deus faz? Ou ela é só uma egoísta? Que a fé dela é no dinheiro. Pense assim. Não adianta ficar falando Deus, Deus, Deus. Um bom dia.